Pedro, eu nunca fui o cara vendedor. Nunca. Eu tinha a impressão comigo, quando eu entrei na área comercial, lá em 2016, de que eu chegaria para o meu cliente, mostraria que o meu produto era melhor e ele fecharia o negócio comigo. Que era um negócio meio lógico a, a ser feito, né? Que seria quase que matemático. E isso foi, para mim, uma grande frustração, cara. Porque a gente sabe que o mercado não funciona desse jeito. Né? A gente sabe que precisam existir técnicas de relacionamento, técnicas de sondagem, de condução dos negócios, e eu não tinha nada disso. Né? Principalmente, né, talvez o que eu tive mais dificuldade em desenvolver, técnicas de fechamento, né? A famosa colocar pressão no cliente, né? Na hora certa, a quantidade de pressão certa, né? Tudo isso aí foi crucial. E eu não tinha nada disso. Eu era o cara, quando eu me formei, né? Para quem tá assistindo aí e não sabe, eu sou veterinário. Quando eu me formei, a minha ideia era trabalhar exclusivamente no campo, técnica pura, não tinha nada de comercial. Né? Mal sabia eu que eu precisaria vender aquilo que eu queria trabalhar. Né? Então, assim, eu costumo falar o seguinte: se eu aprendi a vender, qualquer pessoa tem capacidade de aprender. Porque eu era o caso mais improvável de se aprender a vender. Cara, eu acho que não tem uma palavra melhor para definir isso do que frustração. Porque eu era reconhecido pelos meus potenciais clientes como o melhor técnico naquela área que eu trabalhava. Na época eu trabalhava com nutrição animal. Né? Os caras fechavam com o concorrente e me chamavam para fazer alguns ajustes na dieta dos animais que às vezes os concorrentes não conseguiam. Então, isso para mim foi uma frustração muito grande. Hoje eu tenho tranquilidade para contar isso. Né? Várias e várias vezes eu chorava de raiva de não ter fechado aquele negócio. Gente, por que isso está acontecendo? Por que eu não consegui fechar? Né? E eu tinha ali comigo aquela concepção de que o cara tinha que ser, o cliente tinha que ser meu amigo, ele tinha que ser. Eu não podia confrontar o cliente ali para ele poder fechar comigo. Não podia estar mais errado, né? Tanto é que isso me levou a uma frustração muito grande. Eu tive início de depressão e tudo mais. Mas assim, foi bastante frustrante. Eu acho que não tem outra palavra para definir, não. Cara, primeiro ponto, eu não entendia o perfil do cliente que eu estava trabalhando. Eu não entendia isso. Né? Eu adotava uma linha, meu perfil é analítico, né? Então, o cara metódico. Eu adotava uma linha e eu trabalhava com aquela linha com todos os clientes. Né? E muitas vezes isso traz até bons negócios, né? Mas a gente perde muito mais do que a gente consegue fechar. Né? E esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que talvez não em ordem de importância, tá? Eu estou colocando aqui em ordem dentro da negociação. O segundo ponto era a questão da sondagem, realmente, né, propriamente dita. Eu tinha dificuldade de falar, de perguntar para o cliente, de identificar realmente o problema que o cliente tinha. Então, muitas vezes eu queria levar uma solução geral para ele, uma coisa meio
receita de bolo, né? E a gente sabe que isso não existe, né? E por último, que foi a minha maior dificuldade, que eu só consegui resolver isso mesmo agora, recentemente, né? Que foi a questão dos fechamentos. Eu tinha muito medo de colocar pressão no cliente. E, consequentemente, eu perdia muito mais venda por falta de pressão do que por excesso de pressão. Hoje eu tenho plena consciência disso. Hoje eu olho para trás e eu consigo enxergar que uma boa parte das vendas elas teriam sido fechadas se eu tivesse pelo menos falado para o cliente, o negócio, todos os pontos estão entendidos, a gente pode fechar. Faltou isso. Foi a última habilidade que eu desenvolvi. Cara, eu saí de uma venda anual aí de 60 mil reais, fui para uma venda em nutrição que superava 10 milhões de reais. Tá? Claro, não foi milagre, não fiz isso sozinho, precisei de equipe, precisei desenvolver outras habilidades, contratar, gerir equipe, né? Isso num horizonte de 4 anos. Tá? Fora isso, eu fechei em consultorias, tanto minhas quanto consultorias de outros parceiros, mais de 2 milhões de reais. E hoje eu entrei nas OETs com um intuito de entender na prática mais sobre vendas corporativas. Porque eu enxerguei que caso eu queira chegar lá nos meus objetivos, né, que não são pequenos, eu preciso desenvolver essa habilidade. E eu acho que não existe nenhuma maneira mais fácil de desenvolver habilidade do que no campo de batalha. Dentro das OETs, né, eu atuei no Maranhão, no norte do Maranhão, numa região bastante desafiadora, uma região com muita concorrência. Para quem não conhece as OETs é líder de mercado mundial em saúde animal, e as OETs têm muito produto de valor agregado. Né? Eu acho que de 123 produtos que a gente tem para ruminantes, a gente deve ter um ou dois que são produtos em linha de preço com o mercado. Todos os outros são acima. Então, a habilidade de diferenciação de produto ela tem que ser muito grande. Né? De demonstração de valor, ela tem que ser muito grande. Neste um ano, no norte do Maranhão, nós fechamos aí aproximadamente 2 milhões de reais em vendas, certo? Foram vendas bastante significativas. Teve um dia que ficou marcado na história para mim, foi um dia que eu consegui fechar quase 500 mil reais em venda. Foi uma das maiores negociações da empresa naquele ano. Né? Eu tinha 3 meses de casa. E hoje eu fui promovido, não atuo mais com vendas diretas, né, diretamente, mas eu suporto uma equipe com 11 vendedores e essa equipe a gente atua, né, nos estados do Tocantins e do Pará. E aí só para sintonizar aí, a gente tem uma meta anual que supera 100 milhões de reais e esse ano a gente bate ela. E contando isso de 2016 para 2023, essa evolução aí de 60 mil para 100 milhões, nós estamos falando de um horizonte de 7 anos. Então, sendo muito categórico para você que está ouvindo isso, você é capaz de fazer qualquer coisa, desde que você se dedique, desde que você se garanta todos os dias que você está dando o seu melhor. Não existe outro caminho para o sucesso. Uma história que eu sempre gosto de contar, Pedro, na minha primeira semana nas OETs, eu tive uma reunião, essa reunião foi no dia 30 de maio de 2022, às 8h30 da manhã, e naquela ocasião se falava das metas para o terceiro trimestre de 2022, e estava todo mundo
Eu acho que não tem uma palavra melhor para definir. Estava todo mundo assustado com as metas do terceiro trimestre. E o nosso gerente, na época, falou uma frase que me deixou muito... meio que me bloqueou na hora ali, que foi: a meta é grande e nós precisamos correr atrás. Quando ele falou isso, eu levantei a mão e falei: pessoal, estou entrando na empresa agora, não sei qual que é o sistema de trabalho de vocês, mas eu acho que a gente não ganha nada correndo atrás. Se a gente quiser ganhar alguma coisa, o negócio é abrir caminho para fazer acontecer. Tem que andar na frente. E, de fato, a gente enfrentou muitas dificuldades. A meta do terceiro trimestre a gente não conseguiu bater, mas hoje a meta nossa, obviamente, é maior do que a do ano passado, e ela está praticamente batida, né? A gente está com previsão aí de fechar entre 105% e 108% da nossa meta, crescimento versus 2022 aí de mais de 20%. Então, o caminho é andar na frente, não tem outra saída. Você precisa de relacionamento, né? Que não deixa de ser uma técnica de venda, né? Mas você precisa de relacionamento, você precisa de conhecimento de potencial da sua região, você precisa estar num mercado estável, você não vai conseguir fazer isso no seu primeiro, no seu segundo ano, numa determinada região. Mas sim, dá para fazer. Hoje, a gente trabalha na empresa com uma previsibilidade entre 90% e 110%. Certo? Sempre que dá algo maior ou menor do que isso, dá fora desse intervalo, a gente sabe que errou em alguma coisa e que precisa rever os nossos planejamentos. Eu acho que isso quebra o maior mito que a gente tem dentro da profissão de vendedor, né? Que vendedor não tem estabilidade. Quando você tem esse planejamento, quando você tem essa assertividade do seu planejamento, você consegue sim ter mais previsibilidade. Claro, né, que a gente não está falando aí de nada 100% assertivo, né, mas você consegue ter uma previsibilidade muito acima da média. Você consegue pelo menos quebrar esse mito de que você não sabe quanto você vai ganhar no mês que vem.